Olhem, parece que a coisa não vai ficar muito boa para o ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, que deu uma entrevista na semana passada para o jornal Estadão, dando uma série de declarações polêmicas. Eu, inclusive, comentei isso num vídeo da semana passada que eu estou colocando o card aqui para vocês. Parece que a coisa não vai ficar muito boa porque a Procuradoria-Geral da República, a PGR, passou a acionar o Supremo Tribunal Federal ainda na semana passada, pedindo que o Supremo investigue a possível ou possível crime de homofobia praticado pelo ministro da Educação. É sobre isso que nós iremos falar agora. Antes disso, eu tenho que te pedir, que ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação, assim sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois é, e a partir da repercussão da entrevista que o ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, concedeu ao jornal Estadão em São Paulo, principalmente nas redes sociais, a repercussão foi muito negativa, a PGR acionou o Supremo Tribunal Federal para possivelmente abrir um inquérito para investigar se o ministro cometeu crime de homofobia ou não. O ministro reagiu rapidamente e se desculpou nas suas redes sociais. Acompanha comigo aqui a nota de desculpas do ministro no seu Twitter. Então diz assim a nota de esclarecimento do ministro Milton Ribeiro, publicado no seu Twitter. Quanto à reportagem veiculada no jornal O Estado de São Paulo, venho esclarecer que a minha fala foi interpretada de modo descontextualizado. Jamais pretendi discriminar ou incentivar qualquer forma de discriminação em razão de orientação sexual. Continua a nota. Ademais, trechos da fala retirados do seu contexto e com omissões parciais passaram a ser reproduzidos nas mídias sociais, agravando interpretação equivocada e modificando o real sentido daquilo que se pretendeu expressar. E ele finaliza a nota dizendo o seguinte: por fim, diante de meus valores cristãos, registro minhas sinceras desculpas àqueles que se sentiram ofendidos e afirmo meu respeito a todo cidadão brasileiro, qual seja sua orientação sexual, posição política ou religiosa. Milton Ribeiro, ministro da Educação. Pois é, eu acredito sempre na bondade humana. A minha percepção, a minha leitura, observando o comportamento do pastor Milton Ribeiro, ministro da Educação, me parece ser uma pessoa tranquila, uma pessoa discreta, uma pessoa de boa índole. Eu acho que o grande problema que o Milton Ribeiro, o pastor Milton Ribeiro, o ministro Milton Ribeiro carrega consigo é o fato de que ele foi muito doutrinado do ponto de vista religioso, possivelmente desde a sua infância, e apresenta certos desvios de comportamento, desvios de percepção acerca da realidade. Eu acho que ele não falou por maldade, eu acho que aquilo é um sentimento que ele carrega consigo a partir dessa doutrinação religiosa, mas isso não dá o direito do ministro se posicionar dessa forma enquanto ministro de Estado. Ele não pode confundir as suas posições pessoais com as suas posições de ministro de Estado, que está falando em nome do Estado brasileiro. Essa, na minha opinião, foi a grande falha do ministro Milton Ribeiro nesse episódio. Eu acho que as desculpas são cabíveis, sim. Eu acho que ele fez bem em emitir uma nota pedindo desculpas à população brasileira e eu acho que ele deve, inclusive, fazer agora uma autorreflexão. Eu acredito que ele não deva cair, não deva ser, inclusive, processado, mas eu acho que esse episódio deve servir de aprendizagem para ele, que quando vá assumir alguma posição enquanto ministro de Estado, ali está falando o ministro Milton Ribeiro, e não o pastor Milton Ribeiro, e não o pai de família Milton Ribeiro com as suas concepções pessoais acerca da homossexualidade das pessoas, acerca do enfrentamento da crise da pandemia em relação à educação, que ele inclusive demonstrou que tem um total desconhecimento da pasta ao afirmar que cabe a estados e municípios assumir as rédeas do enfrentamento da pandemia no que diz respeito à educação. A leitura final que eu faço disso tudo é que quando você assume alguma pasta da gestão pública para a qual você não está preparado,
Os desafios são muito grandes e se você não tiver a maturidade, não tiver a humildade de ouvir os seus assessores para poder construir um programa, para construir um planejamento de desenvolvimento da pasta que você assumiu, termina dando caca, termina dando confusão, como está acontecendo com o Ministério da Educação ao longo de todo o governo Bolsonaro. Talvez o Ministério da Educação seja o ministério mais penalizado na gestão Jair Messias Bolsonaro. Inicialmente, nós tivemos um colombiano que xingou os brasileiros, demonstrou não ter a menor habilidade, o menor conhecimento acerca do que é educação. Depois tivemos um ministro da balbúrdia, um ministro da ala ideológica que demonstrou, esse sim, desconhecer completamente o que é educação e deixou o Brasil completamente à deriva na área educacional por 1 ano e meio. E agora assume um pastor que igualmente demonstra não ter o menor conhecimento para a pasta da educação. É lamentável sob todos os aspectos que um país que dependa muito da educação para reduzir as desigualdades históricas às quais a sua gente está submetida, está há 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, sem um ministro da educação que entenda de educação e que possa promover o desenvolvimento do MEC, o desenvolvimento da educação nesse país por meio de ações propositivas. É lamentável e o prejuízo disso vai se refletir daqui a décadas. Nós teremos um prejuízo muito grande no desenvolvimento da educação brasileira devido a esse total descontrole que o Brasil apresenta na área da educação. Que fique, portanto, a reflexão para todos nós de que já a partir de 2020 comecemos a refletir melhor sobre em quem nós vamos depositar o nosso voto, sobre que tipo de gestor nós queremos para conduzir os destinos de nossas cidades e de nosso país. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilha, um forte abraço e até a próxima.